Amém. Graça e paz. Amém? Vamos direto à palavra de Deus, né? Provérbios capítulo 2, versos de 3 a 6. Vou dar um tempo para você achar. Provérbios capítulo 2, versos de 3 a 6. Nós estamos no segundo culto, da jornada de sabedoria. Hoje nós vamos para o segundo pilar de sabedoria. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua presença. Nós pedimos que o teu Santo Espírito venha aquietar o coração de cada pessoa que está aqui, para que haja um aproveitamento da tua palavra. Nós estamos entrando por um caminho complexo, algumas coisas mais difíceis de entender, mas pelo teu Santo Espírito nós temos o discernimento e vamos receber a tua palavra. Nós consagramos tudo ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, nós iniciamos a construção da sabedoria e começamos aprendendo que existem 7 colunas que sustentam a sabedoria. A primeira coluna de sabedoria apresentada na semana passada foi o temor do Senhor, que é onde tudo começa. Temer a Deus. Esse é o primeiro pilar onde todas as coisas começam, o temor. Sem temor, você não pode continuar construindo, porque se você continuar construindo sem, primeiro, ter o temor do Senhor, as outras coisas não vão funcionar bem. A segunda coluna que nós vamos apresentar hoje será a coluna do conhecimento. Conhecimento. Essa é a segunda coluna de sabedoria, a coluna do conhecimento. Ao lermos o texto anterior, logo que eu iniciei falando, nos versículos 4 e 5, eu quero repetir os versículos 4 e 5, quero que você preste atenção, que diz assim: se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a buscares. Onde é que ficam os tesouros? Onde é que a gente acha ouro? É na terra. Então Salomão já está dizendo aqui que a sabedoria e o conhecimento a gente tem que cavar. Não está na superfície. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso. Você tem que ter uma disposição de cavar, porque senão você não vai crescer em conhecimento. Senão você não vai conseguir receber conhecimento. Você tem que cavar. Você tem que se esforçar, você tem que procurar, você tem que esmiuçar. O conhecimento vem com essa escavação. Não está na superfície. Então quem não se dispõe a cavar, não terá acesso ao conhecimento. Porque se a gente tivesse, todos nós estivéssemos aqui conseguindo acessar conhecimento, a gente ia evitar muito problema que a gente vive, porque tudo na vida é uma questão de falta de conhecimento, falta de sabedoria. Por isso que nós começamos falando sobre temor, e agora a gente coloca a segunda coluna, que é o conhecimento. Olha a sequência disso, gente. O conhecimento vindo depois do temor. É importante a gente entender isso. Olha o versículo 5.
Então, depois que você cavar esses tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor, número 1, coluna da semana passada, e acharás o conhecimento de Deus. Perceberam que o conhecimento vem em segundo lugar? Primeiro o temor, depois o conhecimento. A gente percebe que existe uma lógica aqui. O temor do Senhor tem realmente que vir antes do conhecimento. Mas por que isso? Por que isso? Você já imagina uma pessoa cheia do conhecimento? Talvez você conhece gente que tem muito conhecimento. O que acontece com a pessoa que tem muito conhecimento e não teme a Deus? Você já imagina, né? Conhecimento sem temor vai produzir orgulho. Esse é um perigo. E o orgulho Deus resiste. Orgulho Deus rejeita. Então não adianta ter muito conhecimento, se aprofundar. Se não tiver temor primeiro, você vai usar o seu conhecimento para poder ferir pessoas, para tentar ser melhor que os outros, vai destruir pessoas. Tem muita gente que tem muito conhecimento. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, mas esse cara tem um conhecimento, mas não tem temor. O que adianta? Ele construiu, escavou, conseguiu bastante conhecimento, mas nunca teve temor. Ele achou que não era importante. O que vai acontecer? Vai virar um tirano, vai fazer o que quer. Eu estou naquela igreja porque aquele líder, ele tem muito conhecimento. Isso é o que a gente mais vê, gente que tem conhecimento. É muita gente com muito conhecimento. Se tem um cara que tem conhecimento, é Satanás, e muito mais que a gente. Satanás, ele tem muito conhecimento, ele assistiu no trono de Deus, ele conhece a Deus, ele é um bom pregador, porque afinal ele pregou para um terço dos anjos e converteu todos eles aquilo que ele queria. Então é um bom pregador. Nós precisamos de bons pregadores? Sim. Precisamos de pessoas de muito conhecimento? Sim, mas precisamos de gente que tem temor. Porque sem temor nós estamos construindo um bandido. Então Deus está nos ensinando aqui a construir a nossa sabedoria primeiro com temor, depois o conhecimento. Amém? Oséias capítulo 4, versículo 6, primeira parte, texto conhecido de todo mundo, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Esse é o problema. Esse é o problema do povo de Deus. É destruído porque falta conhecimento. Porque conhecimento dá trabalho, a gente tem que cavar. Gente preguiçosa não consegue ter conhecimento. Você tem que gastar tempo. Você tem que se esforçar, você tem que suar a camisa, você tem que buscar. Isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É uma questão de sabedoria, a vida. O que fazer, como fazer, quando fazer. Como eu tomo uma decisão, o que eu devo fazer, aceito ou não aceito, faço ou não faço, como saber? Como que eu vou conseguir ter discernimento das coisas? Com conhecimento. Conhecimento é a base do discernimento. As pessoas nas igrejas pensam que, eu tenho um dom de discernimento. Não existe discernimento sem conhecimento. Não é uma coisa que desce de cima e fala assim: eu tenho discernimento, porque Deus me deu o dom de discernimento. Discernimento se faz primeiro com conhecimento. Como é que eu vou descobrir se uma nota é falsa ou verdadeira? Tem que conhecer. Como é que eu vou saber se o cara é de Deus ou se não é de Deus? Eu tenho que saber. Como deve se comportar um líder? Quais são os princípios de Deus? Como eu vou dizer se isso é heresia, se não é heresia? Eu tenho que conhecer Bíblia. Então, o conhecimento é a base do discernimento. Quem não conhece, não consegue discernir nada. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quais são os tipos de conhecimentos que existem? Isso é importante. Existem aqui 4 tipos de conhecimento. Vocês vão ver isso também no mundo secular, tá? Primeiro tipo de conhecimento que existe é o conhecimento empírico. É o conhecimento chamado senso comum. Como é que a gente consegue ter esse conhecimento? Como é que vem? É a soma de tudo que aprendemos com as experiências vividas.
E algumas coisas são passadas de geração para geração. A gente vive, a gente vê, a gente observa. Esse é o conhecimento empírico das nossas experiências. Como é que você sabe? Porque eu já vi, já fiz, tal, empírico. Segundo tipo de conhecimento é o teológico, que a gente chama de conhecimento religioso. Conhecimento das doutrinas e dogmas de uma religião. Conhecimento teológico. Terceiro tipo de conhecimento é o filosófico, que a gente chama de conhecimento racional. A ferramenta da filosofia é a reflexão, a capacidade que nós temos para raciocinar, analisar as questões imateriais e subjetivas. Esse é o conhecimento filosófico. O quarto conhecimento é o conhecimento científico, que é a investigação sistematizada para se chegar num resultado. A ciência trabalha com a razão, usa a lógica, o pensamento crítico, engloba fatos que são comprovados. Ciência. Então eu posso ter conhecimento empírico das minhas experiências, teológico, filosófico e científico. Amém? Eu quero dar um exemplo para vocês entenderem como se constrói conhecimento. Um exemplo da chave de um carro. Se eu apresento para vocês a chave de um carro, tem várias pessoas aqui na igreja, com níveis diferentes de conhecimento, principalmente a respeito desse tema, a chave de um carro. Algumas pessoas vão saber que isso é uma chave, outras vão falar, o que é isso? Se você pegar uma pessoa bem das antigas, vai dizer, o que é isso? A pessoa não vai saber que é uma chave. Alguns de vocês, a maioria de vocês sabe que isso aqui é uma chave. Segundo, vocês vão conseguir responder que essa é uma chave de um automóvel, não uma chave de casa. Algumas pessoas não vão conseguir dizer, dependendo do nível de conhecimento. Pastor, mas isso é coisa básica, mas exige conhecimento para poder dizer que isso aqui é uma chave. E precisa de conhecimento para dizer que essa chave é a chave de um automóvel. E se a pessoa tiver um nível maior de conhecimento, algumas pessoas aqui vão dizer que essa chave de automóvel é uma chave moderna, é uma chave canivete, que ela possui um transponder instalado dentro dela. E outras pessoas vão dizer, essa não é simplesmente uma chave de um carro canivete com transponder, mas é uma chave de um Volkswagen. Vai dizer a marca do carro. Compreende o que eu estou falando? Como isso acontece? Como é que essas pessoas sabem disso? Por causa do conhecimento. Se você mostrar essa chave para uma pessoa mais leiga do mundo, criada num grotão que nunca viu nada na vida, ela vai dizer, o que é isso? É de comer? Compreende? Porque a pessoa não tem conhecimento. Então o conhecimento nos mostra, nos dá a condição de dizer todas as características disso. Isso é conhecimento. Conhecimento não se esquece, o que você esquece é informação. Você recebe uma informação, você pode esquecer. Agora, conhecimento, você nunca esquece. Qualquer momento que eu apresentar essa chave para você, você vai dizer, a chave de um carro. É uma chave eletrônica. Ah, é a chave de um Volkswagen, é a chave de um Ford, é a chave de um Chevrolet. Você sempre vai dizer, porque você conhece. Como você está entendendo o que eu estou falando? Conhecimento, no sentido prático, a grosso modo, é encher a prateleira da nossa mente, do nosso cérebro, de informações e de experiências. Armazenar e usar o que for armazenado quando você precisar. Isso é conhecimento. Capacidade de encher a prateleira do seu cérebro com informações, com experiências e usar isso quando você precisar. Amém? Eu quero ler Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. Olha a precisão de Salomão. Com sabedoria se edifica a casa,
E com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão. Encher. Você constrói uma casa, você tem que encher essa casa. Lembra o que eu falei? O cérebro sendo abastecido por informações e várias experiências. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis, coisas boas que são armazenadas na nossa mente. Amém? Hoje a gente percebe que a maioria das pessoas não tem nada na mente. E quando tem um monte de coisa inútil. Como é que essas coisas chegam na vida da gente? Onde a gente vai, o que a gente faz, com as pessoas que a gente se relaciona. Então o que tem na sua mente? Qual é o conteúdo da sua prateleira mental? O que você tem aí? Sabe quando é que você vai entender realmente qual é o conteúdo que você carrega na sua mente? Quando você precisar. O que acontece com as pessoas? Quando elas estão vivendo uma circunstância difícil, elas vão buscar informação na prateleira. E quem não tem nada? E quem não aprendeu? Quem não buscou conhecimento? Não tem nada. O que eu faço com esse casamento que está acabando? Não sei. O que eu faço com meu filho? Não sei. O que eu faço nessa situação espiritual? Não sei. Como é que eu faço para vencer isso? Não sei. Como é que eu decido? Não sei. Não sabe. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento, não tem um banco de dados para poder buscar a informação. Porque conhecimento é encher a prateleira do cérebro de informações, de experiências, e usar quando você precisar. Sempre que você precisar de alguma coisa, você colocou o pé numa situação difícil, você vai buscar informação. Uma pessoa vai falar uma coisa com você, como é que você vai reagir? Vai buscar informação. Aconteceu um caos na sua casa, como é que você vai reagir? Você vai buscar informação. No seu banco de dados. E quando não tem? E quando tem, mas tem lixo? Do que você abastece o seu cérebro? De lixo? Pornografia. Você acha que a pornografia vai te salvar agora? Você acha que aqueles filmes violentos vão te ajudar nesse momento? Você acha que o Big Brother vai te ajudar agora? Você acha que aquele desenho animado vai te ajudar agora? Desses filmes ridículos que você assiste, vai te ajudar? Dessa literatura pobre que você adora ler? Ah, mas é o que eu gosto. Ah, é? Vamos ver agora, nesse momento mais difícil da sua vida, onde estão as informações que você precisa para poder se livrar disso? Não tem. E quando tem lixo, não resolve. Aí vai lá na prateleira da mente, Big Brother. Não sei. Chaves. Eu estou falando de conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento, algumas coisas perdem importância. Eu gosto de rir. Eu gosto de rir, pastor. Eu gosto de ficar rindo, né? É bom rir, né? Então eu fico rindo. Eu gosto de comédia. Por isso sua vida é uma comédia, né? Aí você fica assim, né? Está todo mundo rindo da sua cara. Porque, na verdade, a gente precisa entender que a gente precisa ter informação. A gente tem que ter recurso para poder vencer as demandas da vida. Tem hora que a coisa fica difícil, e a gente tem que resolver, temos que tomar decisões difíceis, temos que realizar, temos que fazer, temos que investir, temos que arranjar dinheiro. Como que a gente vai fazer? É nesse momento que os lixos acumulados vão trazer uma série de problemas para a gente. Vocês entendem o que eu falo? O texto que eu li diz que, pelo conhecimento, versículo 4, se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O que Salomão está dizendo?
que o que vai entrar na sua mente precisam ser bens preciosos e agradáveis. Você precisa ser seletivo com aquilo que você faz, porque senão isso vai ter um custo muito alto para a sua vida hoje. Você vai sempre dizer: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Seja seletivo, porque você vai precisar disso. Amém? O conhecimento, ele te potencializa. Olha, você tem uma força, e você precisa ter essa força potencializada e consolidada. Você imagina aquele cara forte, sim, que tem muita força, mas ele é todo desajeitado, ele faz força de maneira errada, de repente, deu um problema na coluna, peraí, cara. Aí ele vai puxar alguma coisa de qualquer jeito, ou seja, a força precisa ser consolidada, bem distribuída. Você tem que se potencializar, tem que mecanizar tudo isso, a força que você tem, como agir, como usar o meu potencial de maneira eficiente. O conhecimento faz isso. Escuta o texto, Provérbios 24, versículo 5. Escuta: o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Amém? É isso. Sem conhecimento você se quebra, por mais forte que você seja. Você já se sentiu impotente diante de situações? Você não é tão inteligente, você não é um cara tão estudado, sai dessa. Você tem força, mas você não tem força consolidada. Você não está potencializado. Você tem uma carga na sua vida que não serve para nada. Uma energia usada de forma errada. Talvez uma energia para ser agressivo. Uma energia para poder brigar, uma energia para fazer coisas erradas. Então você precisa usar a energia que você tem para fazer coisas boas. Você precisa consolidar a sua força. Amém? Em relação às questões espirituais, a falta de conhecimento nos leva à esterilidade ministerial. Quando você vê gente que não tem fruto, é gente que não tem conhecimento. A falta de conhecimento vai te levar a ter um ministério estéril. Ninguém muda, ninguém cresce, ninguém melhora. Você tem boa intenção. Você é uma pessoa que ora. Você é uma pessoa que vem na igreja. Você é uma pessoa boa, mas nada acontece. Você não vê nada acontecendo. Por quê? Porque a falta de conhecimento vai tornar você uma pessoa estéril. Oséias capítulo 4, versículo 6, parte B. Escuta: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. O que é um sacerdote? É um mediador? É uma ponte entre Deus e as pessoas. Enquanto você não tem sacerdócio, você não tem resultado. Porque no mundo espiritual, você só consegue acessar com sacerdócio. Por isso que o livro de Hebreus diz que nós somos sacerdotes. Crente tem que ser sacerdote. É uma ponte entre Deus e o mundo, entre Deus e as pessoas. Sacerdócio, como pai, sacerdote, sacerdote. Então o texto está dizendo o seguinte: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Tudo bem? O que vale um homem sem sacerdócio? O que vale uma mulher sem sacerdócio? O que vale um crente sem sacerdócio? Não consegue acessar o mundo espiritual. Nós temos que ser sacerdote. Porque o sacerdote é aquele que entra. O sacerdote é aquele que tem autorização para acessar. Lembra do templo, do tabernáculo? O sacerdote, somente o sacerdote conseguia acessar. Somente o sacerdote podia entrar. Somente o sumo sacerdote podia entrar no santo do santo. Quanto maior o seu sacerdócio, mais acesso você tem para libertar,
para ajudar, para mudar a vida das pessoas. Quando a gente não tem sacerdócio, a nossa vida espiritual, ela é estéril. Tudo bem? A falta de conhecimento viabiliza trabalho sem recompensa. Já viu aquela história? Que a pessoa diz, você nasceu para ser burro de carga? É exatamente isso. Você trabalha, não vê resultado de nada. Isso. Você luta, nunca vê o fruto do seu trabalho. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Escutou isso? Também isso é vaidade, é aflição de espírito. O cara trabalha, vai juntando e não consegue para nada, vai sempre para a mão do outro. Falta de conhecimento. A falta de conhecimento também deixa a gente vulnerável. Por que vulnerável, pastor? Por causa da fraqueza da consciência. Quando você não tem conhecimento, você é vulnerável. Qualquer pessoa te destrói. Qualquer pessoa te contamina. Qualquer coisa te seduz. Você cai no conto da carochinha. Quando você não tem conhecimento. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Escuta. Mas nem em todos há conhecimento. Olha o que Paulo diz para a igreja. Mas nem em todos há conhecimento. Porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Falta de conhecimento, consciência fraca, vulnerabilidade. Tem gente que gosta de ser enganado, né? Gosta de ser enganado. Aí as pessoas contam um monte de história, os líderes falam um monte de coisa, você acredita, fala em nome de Deus, você acredita, você não tem conhecimento? Igreja que não gasta tempo aprendendo é uma igreja vulnerável. Aí vocês estão sujeitos a todo tipo de manipulação. Não sabe, não conhece a Bíblia, não conhece o mundo de Deus, como é que faz? Aí todo mundo manipula. A pessoa fala para você, você fala, amém. Você tem que dar 5.000, senão você não entra no céu. Você fala, amém. É assim? Ó, se você não fizer aquele sacrifício ali, você não vai ter não. Você fala, amém. Ó, eu vou te amaldiçoar. Você fala, ai. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita que pastor pode fazer o que quer com a vida dos outros. Quem manda na gente é Deus. Se fosse assim era fácil, né? Um tal de pastor que usa jargão, ninguém pode se levantar contra um ungido de Deus. A palavra ungido pertence a Jesus. Ninguém pode se levantar contra um ungido de Deus. Ninguém tem que se levantar contra ninguém. Eu acho que ninguém tem que se levantar contra ninguém, mas ninguém também tem essa moral para ficar amaldiçoando todo mundo. Mãe, que história é essa? Quer sentar no lugar de Deus? Deus disse, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Quem é que coloca? Deus. Agora os homens querem dar direção para a vida dos outros e fazer o que quer, eu te jogo no inferno, eu te tiro do inferno. Não, ninguém tem poder para isso. Mas tem gente que acredita. Morre de medo de perguntar as coisas, porque tem medo, porque o pastor é poderoso, né? Ah, o pastor, vai que o pastor joga um raio em mim. Ele é um homem poderoso, né? Fala um negócio aí, vem um anjo com a espada, arranca o meu pescoço, né? Ó, me dá o seu dinheiro e não reclama não, hein? Vai questionar? Aí vocês dizem assim, Senhor, porque não tem conhecimento. Eu não estou dizendo que o conhecimento vai fazer você revidar situações. O conhecimento vai te dar humildade.
se ele vier primeiro com temor, mas vai te ensinar a estar nos lugares certos. Vai te ensinar a estar nos lugares certos, sem ser enganado. Amém? Vamos ver se isso é verdade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. Porque a sabedoria serve de defesa. A sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. O dinheiro é poderoso. Quer defesa melhor do que o dinheiro? Ah, não, pastor. Ah, é? Quem tem dinheiro não tem medo, irmão. O próprio Salomão está dizendo que a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. O dinheiro não dá, não. Mas a sabedoria que traz o conhecimento, ela dá vida ao seu possuidor. O dinheiro nunca vai dar isso para você. Amém? Eu quero deixar para vocês aqui, nessa última sessão, como eu posso obter mais conhecimento. Como eu posso crescer em conhecimento. Escuta isso, não pode perder. Tá certo? Isso é tão importante para a gente. Escuta. Primeira coisa, para você obter mais conhecimento, seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa ensinável. Tem gente que você não consegue ensinar, tem gente que não consegue aprender, tem gente que não se submete a mentoreamento. Seja uma pessoa ensinável. Primeiro ponto da sua vida, Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Você tem que amar a instrução. Me ensina, me ensina. Eu quero aprender. O que você pode me ensinar? Ame a instrução, ame o conhecimento. Seja uma pessoa ensinável. Mateus capítulo 5, versículo 3. Vou te dar uma ótica desse versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa pobre de espírito? É gente ensinável. Gente ensinável. Esses são os pobres de espírito, gente que tem o coração aberto, porque tem gente que é muito cheio, né? Tem gente que é muito cheio assim de espírito, está vendo? Cheio, não preciso. Então, está vendo que espírito está no minúsculo aqui? Porque é espírito humano. Espírito humano. A gente não pode ser cheio disso, não. A gente tem que ser cheio do Espírito de Deus. E para ser cheio do Espírito de Deus, tem que ter pouco espírito humano. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente que é ensinável, gente que aprende, gente que se esvazia para receber de Deus. É esse povo. Mas tem gente que sabe muito. Não, não preciso. Por que você não precisa? Não, porque eu sou. Você é o quê? Você não é nada. Não, porque eu não preciso. Tem um monte de gente que acha que não precisa. Tem gente que quer ser professor, mas não quer ser aluno. E às vezes tem que sentar no banco da escola. Ô pastor, não tem um lugar para me ensinar? Não, tem lugar para você aprender. Você quer ter um monte. Primeiro a gente tem que aprender, para depois ensinar os outros. E tem que aprender bem. Tem que aprender bem. Porque aqueles que você vai ensinar são espertos. Você vai esquemar, hein? Você quer acabar com a sua reputação? Não tente ensinar quando você tem que aprender. É um tal de gente que quer ensinar, não se atreva. Você está muito bem como você está. Você quer destruir a sua reputação? É igual tem uns caras que falam assim, não, eu queria ser pregador, mas o pastor não me dá a oportunidade. Eu falei, vai, sobe aqui. Está pensando que igreja metodista é lugar de gente besta? Que vai ouvir conversa fiada? Fala besteira aqui em cima, daqui a pouco ninguém nem olha para a sua cara. O povo vai te dar um gelo para você aprender. De vez em quando você tem que jogar alguém que acha que não, porque eu sou. Joga. Pega aqui, é fácil. Se eu estivesse na frente dessa igreja, eu deixo com você uma semana. Pega aí.
Às vezes você tem que colocar a pessoa para fazer, para ela sentir o peso. Não, pastor, pode deixar com o senhor. Não tente ensinar quando você tem que aprender, porque senão você vai queimar o seu filho. Tá certo? Segundo, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Gente doente gosta de falar, mas as pessoas às vezes não querem ser curadas, querem falar. E eu já gravei gente falando, e fica falando uma hora, falando, aí fica assim, eu vou falar, calma, respira, calma, deixa eu falar um pouquinho, posso? Aí eu falo, ouve o pastor agora é minha vez. Aí você vai falar, fica, calma, relaxa, deixa eu falar. Gente doente emocionalmente fala demais e ouve pouco. E o princípio da mudança começa com ouvir. Ouvir. Saulo de Tarso, quando se converteu, ele queria saber, o que eu tenho que fazer? Jesus disse, vá até tal lugar, e lá te será dito o que te convém fazer. A gente tem que ouvir bem, para a gente poder fazer certo. Provérbios capítulo 1, versículo 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. O sábio ouvirá e crescerá. Marta e Maria. Maria estava ouvindo Jesus. Marta estava ocupada com seus afazeres. Jesus disse, ô Marta, você anda ansiosa com tanta coisa, mas basta uma. Maria escolheu a melhor parte, ouvir. Ela sentou aos pés de Jesus para ouvir. Enquanto Marta queria fazer, e Jesus ensinou a lição, quando a gente não ouve bem, a gente faz mal. Tudo bem? Aprenda a ouvir. Ouça mais. Ouça mais. Terceiro, assuma os riscos do conhecimento. Assuma os riscos do conhecimento. Quem sabe mais, sofre mais. Porque muitos de vocês estão sofrendo, porque vocês sabem mais. Porque aquele irmão seu lá que não quer saber de nada, ele não está sofrendo. Você está preocupado com seu pai, com a sua mãe. Não é assim? É porque você sabe mais. Quem sabe mais, sofre mais. Quem é mais inteligente, sofre mais. Quem conhece, sofre mais. Porque pensa mais, se preocupa mais. O maior sofrimento, às vezes, é o sofrimento do conhecimento. É melhor, às vezes, não saber. Não tem aquela história? Eu não queria nem saber. O que eu fui saber? Quem sabe mais, todo mundo joga nas suas costas. Aquele filho problemático que tem em casa, a mãe fica lá paparicando, aí você, porque você é inteligente, que você corre atrás, né, você é esforçado, ninguém se preocupa com você. Não, você não precisa. Não, você não precisa. Porque você é inteligente. Ah, mas ninguém me dá carinho? Não, porque você é inteligente. Ninguém me paparica? Não, porque você é inteligente. Porque precisa. Você percebeu? Geralmente as pessoas mais débeis, elas atraem mais a atenção das pessoas. Elas usam isso como arma, né, para poder atrair a atenção das pessoas. Elas não vão desistir disso. Elas vão continuar conservando as suas doenças emocionais para poder manter as pessoas por perto. Mas quem é inteligente, quem tem conhecimento, sabe lidar bem com a solidão, né? Sofre muito. E é um risco, né, saber muito. Ah, vai jogar bomba na sua mão, pode saber, resolve para mim. Mas tem o lado bom, né? Você vai assumir agora, você é gerente. Por quê? Porque você sabe mais. Tem o lado bom, mas existe o risco do conhecimento. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. Porque na muita sabedoria, há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta a dor. Não é isso que Salomão está dizendo? Quanto mais você sabe, mais você sofre. Quanto mais você entende, mais dor por dentro você tem. Você se preocupa, você leva as coisas a sério, você tem responsabilidade,
porque você sabe mais. Mas é quem sabe mais que muda o mundo, né? É quem sabe mais que carrega as pessoas, e quem sabe menos é arrastado. Você pode escolher a posição que você quer, se é alguém que leva as pessoas ou alguém que é levado. Você pode escolher, mas é difícil, pastor, lógico que é difícil. Conhecer é difícil, saber é difícil, se tornar um especialista é difícil, não é fácil não. Assuma os riscos do conhecimento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Quarto, pergunte mais. Pergunte mais. Mas saiba fazer pergunta, então não faz pergunta besta não. Pergunta mais, formula as perguntas certas. Uma pergunta. Pergunta, eu queria saber, como é que é? Hein? Como é que faz isso? Pergunta mais. Eclesiastes capítulo 7, versículo 25. Eu apliquei o meu coração para saber. Olha que interessante, né? Salomão dizendo, eu apliquei o meu coração para saber e inquirir é perguntar. Inquirir. A gente nunca imagina, né, que Salomão perguntava. E buscar a sabedoria e a razão das coisas. Ele inquiria, ele perguntava, por que você está fazendo isso? Por que isso é assim? E olha que Salomão virou especialista na agricultura, gente. Especialista em botânica, como? Ah, só desceu do céu as coisas? Não. Deus colocou bases nele, de inteligência, e ele começou a inquirir, vasculhar, aprender, observar. Conhecimento se faz também com observação. E foi crescendo. Apliquei meu coração para saber, para inquirir, buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a astúcia é loucura. Ele aprendeu o que era certo e o que era errado. Ele entendeu que ser astuto é loucura, e ser impiedoso é ser insensato. Pergunta mais. Pergunta mais, amém? Quinto, construa uma biblioteca ao redor da sua especialidade. Isso. O que você faz? Você é um pastor? Me mostra a sua biblioteca teológica. Você é mecânico? Me mostra a sua biblioteca de mecânica. Você é fisioterapeuta? Me mostra a sua biblioteca de fisioterapia. Você é vendedor? Me mostra a sua biblioteca de vendas. Você tem que construir uma biblioteca ao redor da sua especialidade, daquilo que você faz. Você tem que se tornar um especialista daquilo que você faz. Lógico, é o melhor vendedor. Tem que saber tudo de vendas, como vender, quando vender, como falar. Especialista. Você tem que ter essa estrutura ao seu redor. Tem que saber tudo. Você mexe com criança? Cadê a sua biblioteca sobre crianças? Sobre psicologia infantil? Cadê? Ah, mas lógico, não vai mexer com criança nunca. Você está estudando? Tá? Lá no YouTube tem um monte de coisa sobre criança, como é que é a mente da criança. Ah, como é que funciona? Qual a expectativa de uma criança? Tem que saber. Quer mexer com casais? Estude sobre casais. Quer casar? Estude sobre casamento, senão você não tem. Estudem. Estuda sobre casamento, senão você vai tomar um susto depois de casado. Você entendeu o que é uma mulher, o que é um homem. É isso, porque tem homem que acha que quer casar com um homem e acha que a mulher tem que ser igual a ele, então tem que estudar. Estuda. Se torna um especialista no que você faz. Qual é a sua profissão? Eu faço bolo. Especialista em bolo. Ah, eu cozinho. Especialista em cozinha. Masterchef. Recurso é o que não falta. A internet está aí. Antigamente, na minha época, a gente tinha que estudar em livro. Só em livro de papel. E agora? Internet. Um clique, você tem tudo. Nós não temos desculpa. Nossa geração não tem desculpa. É muita informação. É muita informação.
mas essa informação pode se transformar em conhecimento. Você pode abastecer sua prateleira cerebral com isso. Conhecimento. Daniel capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele disse, eu entendi pelos livros. Ele era um profeta, que a gente acha que o profeta tem que descer tudo do céu. Há um monte de profeta que acha que tem que descer tudo do céu. Há um monte de pastor, eu recebo do céu. Você não estuda? Não, eu recebo do céu. Não, você não estuda? Jesus era rabi, era mestre nas escrituras, gostava de ficar no templo com os doutores. Não, porque eu sou assim, eu sou espiritual, eu vou orar, aí Deus traz tudo para mim, eu sei tudo, eu sei mexer com família, eu sei mexer com criança, eu sei dar palestra para casar. Como você sabe? Não, porque desce do céu. Mentira, mentira, ok? Tudo mentira. Não funciona assim. Não funciona assim. Não desce do céu. A gente tem que correr atrás. Aí a gente vê uma ineficiência nas coisas, porque as pessoas acham que as coisas têm que descer do céu. Eu oro e Deus me dá. Não é assim que funciona a vida. Tem gente que vai fazer faculdade e fala assim, ah não, porque eu tenho que fazer uma prova, vou fazer um concurso, pastor, estou orando, só orando. Você está só orando? Não, eu estou orando porque Deus vai fazer eu passar. Não vai fazer você passar. Queria te avisar. Você tem que estudar. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Porque se você não estudar, você não merece passar. Não é porque você é cristão que você vai entrar na vaga de outra pessoa, simplesmente porque você ora. A gente entra porque a gente estuda. A bênção de Deus ajuda a gente nisso. Mas temos que estudar primeiro. Vocês estão acreditando que as coisas tudo descem do céu. Até o maná parou de descer do céu. Eles tiveram que colher, plantar e colher, o povo de Israel. Nós temos que ter conhecimento. A sua informação forma a sua cultura. A sua informação forma a sua cultura. E a sua cultura define o seu destino. Define o seu destino. A sua cultura vai levar você para o lugar. Agora não sei para onde, né? Qual a cultura que você tem? Você tem uma cultura sensata? Tem os pés no chão? Você sabe entender Deus de forma madura? Ou você vive de oba-oba? Você já imagina para onde você vai, né? Às vezes temos que mudar a nossa cultura. Cultura. Educação, trabalho, família. Esses são os valores. Se você tem cultura de bons valores, você vai atrair gente que tem valor. Você vai ver que você vai se associar a gente que tem valor, gente que tem bons valores. Não reclama. Só tem tapado junto comigo. É esse povo que você atrai. É esse povo que você atrai. Vocês estão entendendo? É o nosso tema. Sexto, ensine o que você sabe. Você aprende mais ensinando. Você aprende muito mais ensinando. Porque você é obrigado a estudar. Ok? Ensine. Discipule alguém. Discipule uma pessoa. Ensina sobre Deus. Vai passar por você grandes coisas. Você vai ensinando o que você sabe. Mais conhecimento você recebe. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Presta atenção aqui, hein? Esse texto tem que saber entender ele. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. 3 coisas que ele pediu aqui a Timóteo. Primeiro, ele pediu uma capa, pediu uma cobertura. Isso é importante. Isso é importante no processo de sabedoria, no conhecimento. Cobertura. Traze para mim uma capa, quem te cobre? Esse é o símbolo da cobertura. E os livros, é onde se aprende.
E os pergaminhos, onde você escreve. Compreende o que eu disse? Os livros é onde você aprende. Os pergaminhos é onde você escreve. Aquilo que você aprende tem que ser escrito na vida dos outros. Onde é que você escreve, que você aprende? Quem são os seus pergaminhos? Pastor, eu não... mas você não é sabido? Ensina alguém. Você não sabe tanto de Deus? Ensina as pessoas, muda a vida das pessoas. Mas eu sou inteligente. Não, vamos usar o que você tem. É só livro que a gente tem que ter. Aprender. O conhecimento incha, se você for egoísta. Deus dá semente àquele que semeia. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, ensine para as pessoas aquilo que você tem recebido de Deus. Dê para as pessoas o que Deus tem te dado. Amém? Tenha livros, mas tenha também pergaminhos. No final, 7º, leia mais. Leia mais. Um livro de 200 páginas pode entregar para você 30 anos de experiência de uma pessoa. É isso que a gente não entende. Quanto tempo você acha que o cara gastou para escrever aquele livro? Muitas vezes o cara tem condensado dentro de um livro 30, 40 anos de experiência que ele vai te dar por R$40. Tem uma história ali. Então leia mais. Quem lê mais sabe mais. Lógico. Informação que vai se transformando em conhecimento. Leia mais. Ande e converse com pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes. Isso aí. O que essa pessoa pode te dar? O que uma pessoa que anda com você pode te agregar na sua vida? Nada. Então não serve. A não ser que você esteja ajudando essa pessoa para alguma coisa. Mas tem gente que só traz coisa ruim para a vida da gente. Então temos que pensar sobre isso. Temos que raciocinar sobre isso. As pessoas que estão com a gente, andando com a gente, ande e converse com pessoas inteligentes. Vamos lá. Ezequiel 19, versículos 6 e 7. Olha lá. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho. E aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E conheceu os seus palácios, destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude ao som do seu rugido. Como é que ele conseguiu fazer tudo isso? Andando continuamente no meio dos leões. Ele conseguiu. Aprendeu a apanhar a presa, a devorar, conheceu os palácios, destruiu cidades, assolou a terra e a sua plenitude ao som do seu rugido. Você está andando com quem? Com quem que você está andando? É com leões? Ou amebas? O máximo que você vai virar é uma amebinha. É sério, gente. Está claro aqui, ou não? Andando continuamente no meio dos leões. Daqui a pouco você está... Uau! Você sabe o poder de um leão, né? O leão ganha só na atitude. Ele não tem nem tamanho. Ele não é o maior animal da selva. Tem animal maior do que ele, mais rápido do que ele, mais forte do que ele. O que ele comanda? A cadeia alimentar. Porque ele tem atitude. Ele tem atitude. Nada melhor do que ter atitude. Seu olhar revela a sua autoridade. É assim que os leões fazem. E às vezes a gente se sente um gatinho, né, perto das pessoas, dos desafios da vida. Mas você tem que aprender a rugir como um leão. E para fazer isso, você tem que ficar do lado de quem sabe rugir. Você tem que ficar do lado de quem quer crescer, de quem quer andar com Deus, de gente espiritual, de gente que corre atrás das coisas, de gente que sabe ganhar dinheiro. Se você quer crescer.
Outro ponto, penúltimo. Observe mais as experiências que você vive. Cada experiência que você vive é uma instrução que você recebe. Cada experiência que você vive é uma instrução que você recebe. Pastor, mas eu vivi uma fase tão difícil. Instrução, gente. Em cada experiência difícil tem uma instrução. Amém. O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me ensinar com isso que eu estou passando? Em cada experiência existe uma instrução. Você não pegou ainda? É só observar as experiências difíceis que Deus vai te ensinar um monte de coisa. Provérbios capítulo 19, versículo 25. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido, e aprenderá conhecimento. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aprendeu ou não aprendeu? E por último, para a gente poder meditar sobre isso, a nossa jornada de sabedoria, nessa coluna do conhecimento. Aprenda a relaxar. Aprenda a relaxar. Relaxa sua mente, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque quando você está estressado, você não produz nada. Relaxa. Geralmente as grandes ideias surgem às 3 da manhã. Já passou por isso? Você acorda assim, opa, Deus me deu uma palavra, você nota. Rapaz, uma ideia. Porque você está relaxado. Você está descansado. Então coloca a sua mente no lugar de descanso em Deus. No meio das turbulências, é só no lugar de descanso, que é a presença de Deus, que você consegue construir, edificar, ser produtivo, ter novas ideias. Amém? Fica de pé no seu lugar. A semana passada nós falamos sobre o temor. E hoje eu acredito que nós podemos falar realmente como falamos sobre o conhecimento. Se realmente temos temor a Deus, podemos ter conhecimento sem problema. O conhecimento não vai destruir a gente. Eu quero orar e ministrar sobre a tua vida. Eu peço ao Espírito Santo, que a Bíblia diz, se você quer sabedoria, peça a Deus. Eu quero pedir a Deus mais sabedoria para a vida de vocês, para a minha vida. Em nome de Jesus, leve a sério esse momento de ministração. Se queremos sabedoria, temos que pedir ao Senhor. E Deus está abrindo o nosso entendimento para a sabedoria. Deus está abrindo o nosso entendimento. A primeira coluna, temor. A segunda coluna, conhecimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a Ti o Teu povo. Que as mentes sejam renovadas, transformadas pelo Teu poder. Abre a visão espiritual de cada pessoa que está aqui. Mude os valores, algumas crenças erradas, em nome de Jesus Cristo. Ensina o Teu povo. Venha, Senhor Deus, nos ensinar, nos ajuda a crescer no conhecimento. O Senhor cresceu em graça e conhecimento. João Batista cresceu em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Nos ajuda a crescer diante do Senhor e diante dos homens. Em nome de Jesus, não deixa Satanás roubar a nossa mente. Não deixa Satanás cegar o nosso entendimento, Deus. Livra-nos do Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos. Abre o nosso entendimento para crescermos, porque o conhecimento vai nos manter de pé, vai nos proteger, vai nos defender, porque o conhecimento serve de defesa. Em nome de Jesus, que possamos conhecer
ao Senhor, conhecer os teus princípios, conhecer, Senhor Deus, precisamos conhecer e entender a palavra do Senhor, entender as leis do mundo, os princípios que regem esse mundo, Deus. Precisamos saber discernir, meu Deus, em nome de Jesus. Renova nossa mente, renova o nosso entendimento, Senhor. Livra-nos de toda escravidão mental, liberta nossa mente, espíritos que aprisionam as mentes, saiam deste lugar em nome de Jesus. Que a nossa mente seja liberada nesta noite, que o Senhor nos dê sabedoria do céu, para que possamos capturar todo o conhecimento que está à nossa disposição. Em nome de Jesus Cristo, não nos deixe ser enganados, nos faça crescer, Deus. Em nome de Jesus, nos faça crescer, nos ajuda a vencer as batalhas de cada dia. Nos dê a sabedoria, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mais sabedoria, assim como tu destes a Salomão. A sabedoria. O Senhor mostrou os caminhos para ele. O Senhor deu portas para ele de entendimento. O Senhor deu experiências de entendimento e de conhecimento. O Senhor deu para ele energia para compreender, para cavar e descobrir os tesouros do conhecimento. Deus, ajuda a tua igreja a ser forte, Deus. Há muita coisa a ser feita, Senhor. Não deixe que o seu povo seja enganado por Satanás, que é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele tem astutas ciladas contra o povo de Deus. Senhor, nos ajuda a discernir o mundo espiritual. Em nome de Jesus, não nos deixe ser enganados pelos homens, pela corrupção, pelas heresias, pelas palavras mentirosas que roubam o nosso tempo. Muitos de nós fomos enganados, gastamos 10, 20 anos da nossa vida com mentiras e heresias, Senhor. O diabo conseguiu roubar o tempo de muita gente, mas a partir de hoje, Senhor Deus, não estaremos mais cegos para as mentiras de Satanás. Abre a nossa visão, tira as escamas dos nossos olhos, nos ensina a ver, a discernir entre o certo e o errado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Abençoe este povo que está aqui, as famílias, aos empresários, às empresas, aos alunos, estudantes, universitários. Cada profissional receba mais da tua porção de sabedoria. Vão crescer nos negócios, vão prosperar. O Senhor vai mostrar caminhos onde não há para os homens comuns. O Senhor vai esmiuçar coisas grandes. Em nome de Jesus, nós tomamos posse disso. Em nome de Jesus.